Vídeo de hoje, você já deve imaginar. Ih, vai chorar no vídeo, meu Deus. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 390 mil inscritos por aqui. Eu cheguei ao esporte interativo, antigo esporte interativo, na Top Sports Ventures, que era a empresa criadora do canal, em 20 de janeiro de 2007. Aliás, eu cheguei uns dias antes, né? Em 2006, eu era narrador da Rádio Brasil, do Rio de Janeiro, e eu recebi uma ligação do meu chefe na época, o Felipe Cardoso, grande Felipe Cardoso, grande chefe que eu tive, depois trabalhou na Rádio Globo durante muito tempo. E aí ele me dizia o seguinte: Jorge, eu tenho um amigo narrador que trabalha na NGT, que é um canal que fica ali em São Cristóvão, um canal pequeno, e que eles fazem umas transmissões lá de futebol europeu. Só que ele tem um trabalho... Naquela live hoje começou só informação bombástica, só porrada no coco. O que é isso, viado? Trabalho numa outra empresa. E ele está a serviço dessa outra empresa fora do Rio de Janeiro. E pediu para eu arrumar um narrador para fazer hoje no lugar dele, um freela. Você topa? Você tá de folga? A Rádio Brasil tinha um sistema de folga fixa e eu folgava toda terça-feira. E era justamente uma terça-feira. Falei, ótimo, tô dentro. Um cachezinho, eu ganhava muito pouco na época na rádio, enfim. Ótimo. Morrendo de medo, porque televisão, né? Nunca tinha feito. Fui lá, fiz. Farmar a grana, né? Era um jogo do campeonato português para narrar. E highlights da rodada, do inglês, do italiano. Não sabia nem o que era highlight. Assim, tá bom, vamos lá, vamos fazer. O Jefferson Rodrigues estava lá, foi o comentarista naquele dia, me ajudou muito com a papelada dos highlights, dos lances. Eu meio perdidão e tal, mas rolou. Isso foi primeiro semestre de 2006. Quase meio do ano. A temporada europeia estava quase acabando. Ali eu conheci o Diego Vieira, que hoje é o head de esportes da Warner Bros. Só deixa eu fazer uma pergunta que tá me deixando encucado. Vai acabar todos os programas que ele tava participando ou vão continuar sem a presença dele? Porque ele não era como se fosse, tipo assim, qualquer um, né? Ele era parte importantíssima da parada. Ainda muito jovem, muito menino, coordenando aquele trabalho. E fui conhecendo algumas pessoas do projeto. Ali já era o esporte interativo. Só que comprando o horário, enfim, pegando o espaço da NGT. Não era um canal próprio. A NGT era uma emissora. O Esporte Interativo chegou lá e falou, vamos fazer uma parceria aqui pra gente passar campeonato europeu e tal? Vamos. Então ali era um... E ali eu comecei a ouvir, olha, isso aqui é um embrião para um projeto maior. Sim, o Esporte Interativo tem o plano de ter um canal próprio, de ter uma casa própria. Eu já conheci o Esporte Interativo dos projetos com Band, com Rede TV, né? Quando a Rede TV é inaugurada em 1999... se não me engano, 15 de novembro de 99. Eu sou bom de data de inauguração de canal de TV e por aí vai. Não vou pular um pouco porque o vídeo é muito longo, tá, rapaziada? Mas eu quero ver ele falando sobre essa decisão que ele tomou aí, que eu já vi a notícia, né? E acabou a temporada. Continuei na Rádio Brasil. Quando vira 2007, no dia 4 ou 6 de janeiro, olha aí, eu sou bom das datas, hein? Dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro de 2007... eu estava na agência do Banco do Brasil, da Rua Dias da Cruz, no Meia. Eu que sou do Rio de Janeiro, vocês sabem, né? Hoje moro em São Paulo, amo esse lugar, sou apaixonado por esse lugar, sempre quis vir para esse lugar, mas eu sou do Rio de Janeiro e tenho muita gratidão por tudo que o Rio me deu. Às vezes eu acho até que eu deveria ser... fecharam com a Mari Spinelli também junto com ele, ela é muito braba também. Eu queria manifestar mais vezes essa gratidão ao Rio de Janeiro, porque me deu tanto. Às vezes eu sou um pouco injusto com a cidade que me acolheu, que me trouxe para a vida. Aí eu tava lá na agência do Banco do Brasil, era início de mês, era dia 6, né? Pagamento para sair. Meu celular toca. Eu tinha um celular, né? Motorola, tinha uma anteninha assim, né? Desse tamanho mais ou menos. Não era smartphone ainda. E aí quem me liga é o Diego Vieira. O mesmo Diego que eu encontrei lá na NGT. Jorge, a gente se conheceu na NGT ano passado, tudo bem? Dá uma passadinha aqui no escritório, na Torre do Rio Sul, em Botafogo, que o Maurício Portela quer conversar com você. Eu não sabia nem quem era o Maurício Portela, mas imaginei que era alguém grande na hierarquia da empresa. Falei, caramba, quando? Pode ser amanhã? Pode. Aí eu fui. Eu tinha uma que isso, mano.
Aí não. Vai ficar um climazão pesado. Pô, nós tá fazendo uma live aqui alta astral. Aí não, velho. Aí não. Aí eu vou ficar triste. Aí eu já vou ficar bolado. Não. Camisa social. Eu não tinha muito dinheiro, gente. Eu ganhava muito pouco. Eu era pai já. Meu filho tinha 2 anos. Eu fui pai muito cedo. Eu peguei a minha camisa amarela social, a camisa mais bonita que eu tinha, a única bonita que eu tinha, porque o que eu tinha não era muito bonito no guarda-roupa, não. Eu me lembro até hoje, eu com essa camisa amarela, social, manga curta, nem era das mais elegantes, mas era o que eu podia ter na época. E eu fui com essa roupa, com a melhor roupa que eu tinha, com a maior expectativa do mundo, para essa conversa. Cheguei lá na Torre do Rio Sul, muito bem. Maurício Portela veio ter a conversa comigo, um dos diretores da Top Sports, do esporte interativo. Cara fundamental na minha trajetória. E aí ele me disse, Jorge, seguinte... Moleque, o corpo dele, a alma dele falou, vou chorar. Ele falou, não vai não, foda-se, não vai não, tô fazendo meu vídeo aqui, vou sustentar. E seguiu, como se nada tivesse acontecido. Você já deve ter ouvido, né, quando você frequentou o NGT ano passado, que a gente quer ter um canal próprio, a gente vai colocar no ar esse canal. No que ele tá falando, a minha cabeça tá trabalhando. E eu tô pensando, canal próprio, né? Valeu, senta lá que isso aí é pra mais de um ano. 2 anos, até isso aí montar. Tá bom, Maurício, mas e quando? Então, no próximo fim de semana a gente vai começar os testes. Essa minha conversa com o Maurício, deixa eu só ver aqui. Eu morro de medo de esbarrar aqui, deixar o microfone mudo e... Esse é um problema desse microfone aqui, tá? Ele é muito sensível aqui, o mute. Se você der uma esbarradinha, já... Microfone é comigo. Qualquer dúvida pode falar comigo que eu resolvo. Perco, né? Mas vamos lá. A minha cabeça tá... E aí eu perguntei, Maurício, mas é pra quando? Ele, não, então. Nesse fim de semana, isso era uma terça ou quarta, esse dia da semana que eu fui lá conversar com ele. Então, no sábado agora, nós já vamos começar os testes. Falei, beleza, vai demorar. Eu pensando, vai demorar um tempão esse negócio de teste aí. Aí ele completa. E no dia 20, ou seja, menos de 15 dias dali, nós já vamos entrar no ar. Aí eu dei um pulo, assim, eu fui meio pra trás. Eu falei, sério? Dia 20? Sim, dia 20. Falei, caramba, você topa fazer um fim de semana de teste? Falei, topo. Eu vou pedir autorização lá da Rádio Brasil, tudo, pra fazer. Claro, tô dentro. Ele sai da sala e quem entra na sala... Vitor Sérgio Rodrigues. Esquece. VSR. A primeira vez que eu vi o VSR foi nesse dia. Aí o VSR entra na sala para fazer uma entrevista para testar o quanto eu manjava de futebol europeu. Sendo muito sincero para você, na época eu não sabia nem o básico do básico do futebol europeu. Porque eu era muito focado no futebol brasileiro, dos clubes do Rio, que eu cobria na... Correto, tá correto. Aqui foda-se, tá correto. Tá correto, porra. Brasil, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, esse era o meu dia a dia. E esportes olímpicos também, né? Lá na Rádio Brasil a gente tinha um foco nisso, né? Acompanhava competições de diferentes modalidades, eu ia como repórter para fazer várias coberturas assim. E aí entra o Vitor Sérgio Rodrigues e começa a fazer um monte de perguntas, né? Pô, qual o seu time preferido na Europa? Qual o jogador que você mais gosta? Qual a liga que você mais acompanha? Eu falei do Barcelona. Eu nunca fui torcedor do Barcelona, tá, gente? Nunca fui. Mas gosto, enfim, gosto do Real Madrid. Vocês sabem, não tem esse negócio. Na Europa, eu tenho simpatia por vários times. Mas torço pra Lazio da Itália, pelo uniforme, o time de 2000. Depois comecei a fazer o campeonato italiano, enfim. Já contei isso aí 500 vezes. Aí tudo bem, aí terminou a entrevista. O Vitor fez lá as perguntas que tinha que fazer. E beleza. Lazio merda. Bom, então fim de semana, hein? Fim de semana. Aí, no dia seguinte, me liga o Diego de novo. Falou, olha só, passa o endereço onde vai ser a TV, é uma produtora, fica em Botafogo também, o endereço é esse aqui. Os testes começam sábado, mas na quinta-feira nós vamos fazer uma reunião com a galera, com o time que a gente está montando, para apresentar os diretores do projeto no local, na produtora. Bom que vocês vão conhecer a produtora. Você vai? Falei, vou, claro, beleza. Então a gente se vê lá na quinta-feira. Nesse dia, eu fui a Teresópolis cobrir Seleção Brasileira na Granja Comari, pela Rádio Brasil. Legal, frio do caralho. Saí, vim de ônibus, né? Não dirigia, a rádio não tinha carro, era esquema de passagem de ônibus, a empresa comprava passagem e tudo. Voltei, desci, cheguei no Rio de Janeiro, cheguei na capital, peguei o táxi, pum, fui. Um pouquinho que eu tinha, cheguei na produtora.
Quando eu cheguei na produtora, eu vou falar pra vocês, eu olhei e eu falei, puta que pariu, não vai sair um canal daqui. É impossível. Dia 20? Falta 12 dias. Mas não vai sair um canal aqui nem a pau. Impossível. Sabe o que eu tinha... Qual era a minha visão lá? Era o seguinte. Fudeu. Era como se fosse uma espécie de galpão, assim, um espaço relativamente grande, com várias cadeiras. Sabe aquelas carteiras de estudante? De escola? Colocadas umas dos lados das outras. E um monte de caixa de equipamento. Caixa de televisão, caixa de... Caixas. Você só via cadeira e caixa. E aí eu falei, rapaz... Caralho, tá bom, vamos ver esses caras falando, né? Vamos começar. Aí veio Edgar Diniz, Maurício Portela, Fábio Medeiros, André Henning se apresentou, falou, poxa, sou o André Henning, já caralho, só lenda. Faço parte do projeto da NGT, estou aqui para montar a primeira equipe do canal. O André Henning montou o primeiro time de narradores e comentaristas do canal. Narradores, comentaristas e apresentadores. E aí eles se apresentaram e falando, fim de semana a gente começa os testes, pô, vai ser legal, aquela energia. Aí terminou a reunião, o André pegou os e-mails de todo mundo, meu, do Felipe Santos, que era foi o terceiro narrador escolhido na época, o Jefferson Rodrigues, que era comentarista, o próprio Vitor Sérgio, assim, ele foi organizando, estruturando, né? Acho que a Roberta Barroso estava lá nesse dia, enfim, ele foi organizando a lista de pessoas que iriam participar dos testes. Então ele foi pegando telefone e e-mail de todo mundo. Porque ele mandou por e-mail uma escala. O meu primeiro jogo, que não foi pro ar, foi um teste, nesse sábado que antecedeu a estreia do canal, foi Nacional e Braga pelo Campeonato Português, com os comentários de Felipe Rolim. Aí o Felipe Rolim, que jamais esqueceu desse jogo assim como eu, porque foi um jogo horroroso. As piores coisas que eu já vi. Tenebroso. Atentado terrorista do jogo. Era o nosso desse. teste. Eu mandando ver no teste. Plau, empolgado. Esse foi o nosso teste. Aí passou o fim de semana de testes. Assim, era um teste à vera, assim, como se o canal estivesse no ar. Só que não estava. As apresentadoras, a coordenação dava regressiva, a apresentadora abria, chamava para o narrador ia lá, mostrava o estádio, dava um panorama, voltava, passava em definitivo para o narrador, doideira, acionava o comentarista e narramos 90 minutos. A vera. Só que não foi pro ar. A vera, como a gente diz no Rio, pra valer, né? Caralho, que bizarro um negócio desse, velho. Acabou o fim de semana de testes, na segunda-feira foi um silêncio. Fiquei um pouco preocupado. O telefone tocou na terça-feira. Jorge, dá um pulo aqui, o André me ligou. Pra gente conversar logo mais, você e o Maurício Portela. Fui, e aí eles me fizeram a proposta. É o seguinte, você passou do teste, queremos você, o salário é esse. Para você ter uma ideia, era um salário de R$ 1.500 na carteira. Com os descontos eu levava R$ 1.200 todo mês. Que já era praticamente o dobro do que eu ganhava. Sim. Na Rádio Brasil na época. Porque naquela época também essa grana era uma grana, né? Entenda que também a moeda tinha outra realidade, né? Outro peso, outro valor. Mas não era nada... Sim, num primeiro momento para mudar a vida, mas já era algo muito maior do que eu já tinha, com uma perspectiva de, caramba, esse projeto aqui se decolar, eu tô dentro. Mas ao mesmo tempo, muita gente dizendo, pô, isso aí não dura 6 meses, né? Isso aí é loucura, os caras são aventureiros, os caras não vão ter como. E eu embarquei, e eu fui, morrendo de medo. Ainda tentei, falei, André, Maurício, será que a gente consegue pelo menos conciliar TV e rádio, conseguir continuar na Rádio Brasil? Pô, Jorge, não dá. A sequência de transmissões aqui vai ser muito grande, a quantidade de eventos. E realmente, inglês, italiano, português, isso aí começou Sul-Americano Sub-20, Sul-Americano Sub-17, assim, já de cara, Copa do Rei, já foi vindo muita coisa. Jogos do Milan em VT, Milan Channel, parceria que fez com a Milan Channel, enfim, não dava mesmo. Eu tentei, mas não dava. Pois bem. Mudei para o esporte interativo. A melhor decisão que eu poderia ter tomado. Eu me lembro do primeiro ano, você quando sai do rádio, vai para a TV, você tá muito acelerado, né, pela velocidade de fala do rádio. Pô, muito bizarro, velho. Quando você tá assistindo um jogo no rádio, velho, mano, o lance tá na defesa, o zagueiro trocando passe, você escuta, parece que o cara tá pra bater um pênalti. Na TV, às vezes, o lance tá começando ali, mas já tá
com uma vantagem numérica, um gol iminente ali, e o cara tá narrando numa tranquilidade, né? Porque você tá vendo, ele não precisa, já no rádio não, pra ele reter a tua audiência, ele precisa o tempo inteiro instigar como se tivesse Você tem muito pau quebrando, tom de entendeu? voz impostado, aquela coisa mais imponente. E o André sempre me deu conselhos no sentido de, Jorge, televisão é bate-papo, sabe? É uma transmissão que você está conversando com o cara. Você vai ali, né, envolvendo ele, batendo papo. À medida que o lance for crescendo, você vai crescendo na empolgação, mas assim, gradativamente e tal. E eu fui entendendo. E aí eu saía de vários jogos, olhava pro André, eu lembro muito disso, essas imagens são muito vivas para mim. Eu fazia assim, como é que tá o tom? Legal? Ele, ó, dá pra baixar um pouquinho. Ó, ainda pode baixar um pouquinho. E isso foi um ano, pelo menos um ano esse processo, até eu conseguir entender e fazer a virada de chave de vez. Aí, daí em diante, era a lapidação. Era experiência, era rodagem, era criar o próprio estilo. Tô bravo, velho. Bordões, que foi uma coisa que eu nunca me preocupei em ter, mas o show, por exemplo, uma coisa que surgiu naturalmente, enfim. Entendendo qual era a nossa pegada, o nível de envolvimento que você precisava ter para uma transmissão, para uma preparação de jogos, enfim. Eu aprendi tudo isso no esporte interativo. Tudo, tudo. Como acionar o comentarista, Foi a escola do cara, né? a coordenação, assim, tudo, lidar Tô com o brabo. retorno, tudo eu aprendi lá. Foi a minha escola. Foi a minha Aí, ó. grande escola de Aí, narração, ó. minha grande escola. E aí eu vou além de vida também. Porque no esporte interativo, Pô, vai chorar de novo, fodeu. vai ser difícil hoje, cara. Vai ser complicado. No esporte interativo, eu desenvolvi, eu criei as maiores amizades da minha vida. Os melhores amigos que eu tenho, que frequentam a minha casa, que são parte da minha família, Tá. eles vieram do esporte interativo, da TNT Esportes. Gente que eu amo, gente que eu levo pra vida toda. Gente como o Vitor Sérgio Rodrigues, por exemplo. Que eu vou sentir uma falta, mas a gente mora perto, menos mal. As coisas não são à toa. Eu me mudei há pouco tempo para um bairro muito próximo do Vitor e a gente morava um pouco distante. E as coisas não são por acaso, né? Não são. Então, ali eu me desenvolvi como cidadão, como homem, como pai. Não foi só como narrador esportivo, como jornalista, como apresentador. Aprendi a apresentar programas com 6 meses de casa, criaram Entrando em Campo. Jorge, esse programa é seu. É um programa no final de semana para falar do futebol brasileiro, para aquecer a rodada da Série A, da Série B. Eu adorava acompanhar a Série B, futebol do interior paulista. Eu sempre fui um carioca paulista, cara. Sempre fui. Adorava falar do Ituano, falar do São Caetano, falar que tava chegando no estádio. E aí, cara, como é que tá? O estádio tá cheio, hoje vai, como é que tá o otimismo aí e tal? Não tinha chamada de vídeo, era no telefone mesmo. Então eu fui aprendendo tudo lá. Eu andei de avião pela primeira vez graças ao esporte interativo. Eu nunca tinha pisado no aeroporto. Nunca tinha passado perto do aeroporto. E graças ao esporte interativo eu andei de avião. Vocês imaginam o que é isso? Para um menino que veio do subúrbio do Rio de Janeiro, que não tinha, né, não tinha isso no seu dia a dia, na sua rotina. Inclusive tem uma história que é maravilhosa, que a galera da antiga do EI sabe, que eu consegui a façanha de perder este voo. O primeiro voo da minha vida foi um voo perdido. E olha que eu tava no aeroporto com antecedência devida. Só que a falta de experiência é uma desgraça. Eu achava que se eu chegasse 5 minutos no portão antes do voo decolar, eu ia entrar, sentar e viajar. E não é assim. Gênio. E o portão fecha 20, 15 minutos antes. Quando eu cheguei, já era. História maravilhosa. Eu andei, então, de avião pela primeira vez graças ao esporte interativo. Eu saí do país pela primeira vez graças ao esporte interativo. Minha primeira viagem internacional. Viado, isso tá nem em perigo de acontecer comigo. Tem de acontecer por eu atrasar, que aí é um outro cenário. Mas chegando lá, mano, pra mim tudo se conversa. Tu pode tá convicto de que algo é de um jeito, mas eu vou perguntar. Porque eu tenho que ter certeza. Tudo se conversa, tem que perguntar. Não é aqui mesmo que vai esperar? Tem alguma previsão? Tá certo? O horário bate com isso aqui e tal? Tudo tem que se perguntar. Pô, avião tá louco. O foi pro Peru pra fazer Binacional em São Paulo pela Libertadores, pelo Facebook Watch, parceria com a TNT Esportes.
Fui lá pra Juliaca, quase 4.000 metros de altitude. Eu fui num cagaço, pegando um monte de coisa, informação, o que, que deve fazer, o que, que não deve. Não, tem que hidratar bastante, tem que dobrar a hidratação, tem que fazer isso, fazer aquilo, tomar isso, tomar aquilo. E eu fui cheio de cuidado. Graças a Deus não tive nada, nada. A única coisa que eu não consegui foi narrar o jogo em pé. Tinha uma bancada muito alta e para eu ter visão do campo plena, eu precisava ficar em pé, porque se eu tivesse sentado, eu só via metade do campo, porque a bancada ocupava a outra metade, no meu campo de visão. Aí eu falei, pô, começou o jogo, vou ter que narrar em pé. No que eu levantei para narrar, no primeiro ataque, o fôlego já... Falei, ai meu Deus do céu. Sentei, narrei o jogo pelo monitor. Via a metade lá do campo e o restante eu via narrando pelo monitor, deu tudo certo. A transmissão saiu. A minha primeira viagem para a Europa, na vida... foi pelo esporte interativo. Então o esporte interativo mudou a minha vida. Mudou, assim, totalmente a minha vida. Não existiria Jorge Igor, não existiria esse canal, assim, não existiria. Eu vou além, assim, talvez não existisse meu casamento. Talvez não existissem, com certeza não existiriam as amizades que eu tenho, que eu vou levar para a vida toda. Não existiria gol do Lucas... Gol do Rashford. Cara, bizarro como esse gol do Lucas ficou, né? Messi entortando Boateng. Semifinal histórica de Champions em Milão. Não existiria nada disso sem esporte interativo. Não existiria esse reconhecimento do público do meu trabalho. As coisas bonitas que eu leio, que eu ouço, que eu vejo, as reações. Claro, a gente não vai agradar todo mundo. Eu muitas vezes também assumi posições que não são fáceis, assim, de você. Eu nunca tive muito medo de cancelamento, não, galera. Eu encaro e vamos, beleza. Eu preciso ser autêntico, eu sei quem eu sou, sabe? Independente se eu vou dar uma opinião forte, que vai desagradar. É o que eu falo muito aqui no canal. Tem dia que 90% da audiência tá batendo palma pro que eu falo. Tem dia que 90% da audiência tá me xingando, tá discordando frontalmente, tá ficando com raiva do que eu falo na hora do almoço aqui. É do jogo. É do jogo. Então, hoje, depois de 18 anos, eu encerro a minha trajetória no esporte interativo / TNT Esportes. Com uma sensação... É difícil, né? Porque todo fim gera uma tristeza. Todo fim de ciclo. Claro que gera. Mas uma sensação de uma história tão bonita. Tão linda, tão profunda, tão marcante, tão vitoriosa. Eu ganhei muito mais do que perdi no esporte interativo TNT Esportes. Bom, pior que a passagem aliás, até também quando eu perdi, eu ganhei em algumas né? situações. Até derrotas eram vitórias. De tão bonito que foi isso, de tão intenso que foi isso, de tão apaixonante, envolvente que foi isso. Foi mais do que uma trajetória. Já estão reclamando da Globo aí, rapaz. História profissional é difícil, né? A gente... Muitas vezes as pessoas saem de uma empresa, trocam para outra, é um processo normal, corriqueiro, natural, faz parte da vida profissional. Mas existem histórias que vão além disso. Tem laços que são maiores, que são mais profundos. E eu acho que é o caso da minha relação com a TNT Esportes, que termina nesse 13 de agosto de 2025, dia do aniversário do Lucas Moura, inclusive, uma coincidência assim... Caralho, que doideira, viado! É o cara que me proporcionou a maior narração da carreira, a maior narração da vida. Um beijo pro Lucas aí. Então é isso, gente. Fico na torcida pelos meus amigos que seguirão lá nesse projeto que é fantástico. Cuidando da Champions como, assim, como qualquer pai gostaria de fazer com o seu filho, assim, máximo de cuidado, carinho, zelo, respeito. Eu tenho certeza que a UEFA é muito feliz com o que a TNT Esportes faz com a Champions, porque é um trabalho carinhoso, é um trabalho dedicado, é um trabalho muito bonito. E eu fiz parte desse trabalho, de alguma maneira. E daqui eu vou estar acompanhando, torcendo pelos meus amigos, torcendo pelo Vitor Sérgio Rodrigues, o meu grande irmão, irmão da minha vida. Amo de paixão. Torcendo pelo Vitor Lopes, pelo Otávio Neto, pela Tainá. Os últimos anos de trabalho foram muito legais com a Tainá. Assim, a gente se conectou ainda mais no ar, foi um negócio bacana de ver. A Gi, o Renato. A Gi, que é uma simpatia, minha filha adora a Giovanna Kiel. Ama de paixão a Gi. Se falam por WhatsApp até, é muito lindinho.
O Renatão, que já me fez ir lá pro samba. Eu de novo? Caralho! Ricardinho, que era um negócio maravilhoso fazer com o Ricardinho, arquibancada, ter esportes e tal, aquele jeito malucão dele, aquela coisa de rádio que eu adorava fazer, e ele, porra, e ele vinha no mesmo timing, na mesma rotação, e é gostoso quando você, né, vai com o cara na mesma sintonia, assim. Vitor Lopes, que, nossa, já citei aqui também, que se tornou um apresentadorzaço do de placa, o Wallace Borges, meu Deus. Isso porque eu tô citando a galera de vídeo, né? E tem inúmeras pessoas fora do vídeo que eu deveria citar também, mas são tantas, né? São tantas. Mas, obviamente, algumas mais se destacam, né? Todo aquele núcleo de Edgar Diniz, Fábio Medeiros, Maurício Portela, o Sérgio, os fundadores, os diretores do canal, o Léo. Caramba, que doideira, mano, cara. Eu sou eternamente grato a esse time. O Carlos Moreira, eternamente grato a esse time. Os executivos que transformaram esse sonho em realidade e me fizeram sonhar junto. Eles me convenceram, eu não estava sonhando esse sonho não era meu, esse sonho era deles. E o brilho deles no olho era tão grande, eles me inspiraram, eles me fizeram sonhar junto, e aí eu comecei a sonhar todo dia. Com esse crescimento, com a potência que essa marca poderia virar, com o alcance que a gente poderia ter. Né? Sonho bom é o sonho sonhado junto, né? E a gente sonhou junto. Quero agradecer esses caras, quero agradecer ao Diego Vieira. Tá. Importantíssima, incrível. Acho que um ajudou a puxar o outro para de uma comunicação incomparável e não à toa ocupou e continuará ocupando esse posto de destaque na TNT Esportes esse tempo todo. Eu ter conseguido, de alguma maneira, né, brigar por esse posto, tá ali, né, cavando esse espaço, batalhando esse espaço, dividindo uma semifinal com ele, isso muito me honra. Porque é muito difícil, porque não tinha um profissional qualquer ali do outro lado, né? Era um camisa 10, e eu também, muitas vezes, tinha atuação de camisa 10. Aí, o vídeo é muito longo, rapaziada, senão eu vou ter que falar tudo aqui. Nesse tempo todo, entendeu o que a gente fazia, entendeu o estilo, embarcou nessa com a gente começou a gritar muito no início, aí as pessoas estranhavam, normal. Você tá há 30, 40 anos assistindo um jeito de fazer transmissão. Chega uma galera do nada que você nunca ouviu falar. Pá, 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 no talo, do tom. Aí você fala, pô, o que é isso? Pelo amor de Deus. Depois passou um tempo, a galera falou, peraí, até que é legal. E veio toda uma geração. E hoje eu vejo gente falando, caramba, você me fez companhia na minha adolescência, na minha infância. E essa galera se acostumou a ver jogo com a gente. Sente falta, né? Quando a gente não tá lá. Então você maneiro é o foco caralho. Maior desse... Pior que, tipo assim, pro público de esportes, assim, principalmente do futebol, né? Vamos falar, o público do futebol, esses caras realmente, mano, fizeram parte de, momentos memoráveis, né? Acompanhando o futebol. Que agradecimento. Você que via a gente na Parabólica, você que via a gente no antigo EI Plus, você que começou a ver nas TVs a cabo, nos canais UHF Brasil afora, nas 500 milhões de parcerias que o Esporte Interativo fez com tudo que é empresa de comunicação que você possa imaginar. Obrigado. Obrigado. Você foi fundamental nesse processo. Isso só aconteceu, não tenho também aí, esse uso é indevido, isso só aconteceu porque você acreditou na gente. Maneiro pra assim caralho. Assim como o André, o Maurício, o Edgar, o Fábio, toda essa galera acreditou em mim, você acreditou. Você do outro lado entendeu o que a gente queria fazer. Você entendeu às vezes que a voz desafinou, às vezes que a gente deu pulo na cabine, às vezes que a gente pistolou no ar. Você entendeu que era genuíno. A gente queria ser a gente mesmo no ar. E a gente foi. Eu fui. E a TNT Esportes é. E os colegas que seguem lá são. E é isso que faz esse sucesso ter esse projeto ter o tamanho que tem e ter alcançado o sucesso que alcançou. Meu muito, mas muito obrigado. Sabe aquela coisa do jogador que muda de clube? E de vez em quando ele vai lá, aí ele posta um stories com a foto do time anterior, ele mostra com a camisa do time anterior, ele mostra lá que ele tá vendo o jogo do time dele, que, né, ele não joga mais. Eu acho que a minha relação com a TNT Esportes vai ser sempre essa. Sempre uma relação de um cara que vai estar torcendo. E olha que a gente vai concorrer, né? Talvez. Enfim, né? Eu falarei muito dos próximos passos mais pra frente. Mas
Isso não vai se perder. Obrigado. Obrigado. Chorei bem menos do que achei que ia chorar nesse vídeo. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, TNT Sports. Maneiro pra caralho, mano. Tá aí. Ele tá falando aqui que precisa aguardar um pouquinho, mas já saiu a notícia de que ele vai pra Globo, né? Que ele vai estar trampando ali com essa nova empreitada deles que tá vindo pra, ao que se diz, vir numa mesma pegada de Cazé TV e até concorrer, né? E pelo visto, eles estão contratando excelentes profissionais. Então vamos ver como é que vai ser essa parada, porque vem algo muito foda aí.